E começa agora mais um Marketice, diretamente do estúdio mais quente de toda a gelada Curitiba. Brincadeira, Curitiba é quente e fria, tudo no mesmo tempo. Você não tem ideia de quem está aqui com a gente. O primeiro da série de muitos que virão por aí, eu tenho aqui um professor que vai trazer, além de conhecimento, muita história para a gente. Eu falo desse cara incrível, que é escritor, palestrante. Eu vou apresentar em detalhes tudo para vocês. Mas antes de falar do meu convidado, eu peço para que você compartilhe. Se você não se inscreveu em nenhum dos nossos canais, tá aqui, esse é o momento. Convida teus amigos, se você gosta de marketing, marqueteiro, eu vou falar disso depois. Então, aproveita e compartilha, segue, ativa o sininho para você estar sempre aqui acompanhando os convidados que vêm aqui aprender, né? Que esse é o objetivo. E uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é sobre o nosso patrocinador 041 Marketing, que viabiliza esse projeto para falar com tantos profissionais do marketing, diretamente da capital mais linda do Brasil, que é Curitiba. Aquiles, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer gigantesco estar aqui. Concordo com você, a capital mais linda do sul do mundo. Do sul do mundo. Eu sou um apaixonado por Curitiba. Já tive a oportunidade, como professor, palestrante, conhecer muita coisa no Brasil. E tem muita coisa linda no Brasil. O Brasil é muito lindo, de uma forma geral. Maravilhoso. Mas a beleza de Curitiba, né? O frio e o calor que acontecem ao mesmo tempo, as 4 estações no mesmo dia. Só quem mora aqui sabe, né, Aquiles? Adoro. Porta-mala é um guarda-roupa. Só quem mora aqui sabe o que é isso. Só que mesmo eu não nasci em Curitiba, mas eu já estou aqui há bastante tempo, me considero curitibana e é uma cidade incrível, né? Muita coisa acontece aqui. É suspeito falar de Curitiba. Curitiba é legal porque ele é uma cidade está próximo ao litoral, que é a praia, 100 quilômetros está próximo ao litoral. Parques, Curitiba é super bem estruturada em relação aos parques. É uma cidade inovadora, uma cidade exitosa, uma cidade e recebe prêmio de sustentabilidade. Sim, transporte Smart City, bacana. né? Não é perfeita, não é a cidade perfeita, mas eu diria do Brasil uma das mais próximas a essa busca pela perfeição. Certamente. A qualidade de vida é muito bacana e nós percebemos isso toda vez que viajamos. E não sei, quando você chega assim, que você pega lá as Avenidas das Torres, vai olhando e fala, cara, é tudo muito lindo. Que bom que eu estou de volta. Que bom que eu estou de volta, tal. É muito bacana. Não que os outros lugares não sejam Sim. limpos, né? Mas Curitiba tem uma característica diferente. Mas é realmente diferente, né? Como forasteira curitibana, com propriedade, que a gente fala, cara, esse aqui é um lugar do Brasil especial. Então, curitibano, vocês paranaenses, né, tem um privilégio realmente de estar nesse lugar incrível, que esse pedacinho de mundo aqui. Aquiles Júnior, professor na Uninter, coordenador do curso de marketing. Marketing digital. E gestão de mídias sociais. São gestão 3. de mídias sociais, com várias especializações, livros a gente vai falar, tem muita coisa que o Aquiles, o professor Aquiles, vai trazer para a gente. E você começou, vamos falar da tua carreira, que é como a gente começa aqui. Você teve formação em tecnologia? Eu fiz, administração? Eu sou VIP, né? Vindo do interior do Paraná. VIP. E eu vim para cá com 15, 16 anos. E na época, muito se falava... Eu lembro que eu li um livro chamado Estrada do Futuro, do Bill Gates, mais ou menos em 98, assim, bem antiguinho, um tempo atrás. Logo ali. Né? E me chamou a atenção, falei, vou fazer computação. Eu estava entre publicidade e informática. E, por algum motivo, acabei caindo na informática. Fiz a faculdade, 4, 5 anos de faculdade, bonitinho. Não era um apaixonado por isso, mas eu considerava aquilo um bom caminho. Né? E te ajudou bastante. Você não imagina o que... Muito. É uma estrutura. Muita coisa, obviamente, atualizada hoje, mas a base é muito bacana. Quando se fala em algoritmo hoje, eu já sei como funciona o algoritmo, como que se escreve um algoritmo. Não que eu escreva ainda, mas já sei como funciona, então é mais fácil para entender. E dentro da faculdade de computação, eu tive uma disciplina de marketing chamada Administração Mercadológica, professor Giovanni e professor Denis Alcides Rezende, que é uma figuraça, um bom nome para cá também. Sensacional. Vamos chamar o professor. Anote bem esse nome, Denis Alcides Rezende. Denis Alcides Rezende, você está sendo convocado. Quem conheceu o professor Denis, marque aqui Sim, marca ele. Quem foi aluno, né, quem trabalhou com ele. Ele foi um grande inspirador. Ele dava uma disciplina de sistema de informação e o professor Giovanni Marketing. Foi uma época que eu consegui observar os dois assim, e falei, caramba, gostei. Opa, caiu a ficha. Depois eu fiz faculdade de administração de empresas, aí comecei a estudar um pouco mais de marketing, aí fiz algumas especializações na área de marketing, o mestrado e o doutorado. Mas tudo isso
em decorrência da escolha da carreira. Quando eu era pequeno, lá em Ivaiporã, Lá em né, Ivaiporã. eu achava muito bacana meus professores. Tinha um professor Cidade da Oliveira. soja que você falou, né? Falei Soja, do milho, papel da muito soja. forte lá, uma cidade muito forte, no Vale do Ivaí, né? No Paraná são 399 cidades, ela fica mais ou menos na região, né, norte central, assim, bem bacana. É uma cidade bem bonitinha. Tem a Torre Eiffel lá. Ah, Sabia que é? tem uma Não Torre Eiffel? sabia. Tem uma Torre Eiffel. No Paraná tem duas, uma em Ivaiporã e uma em Umuarama. Umuarama, olha. Bem bacana. O pessoal que estiver assistindo, dá um Google aí, você vê que tem uma Torre Eiffel pertinho, dá para subir lá na torre, bem bacana, bem bacana. Tome cuidado, lógico. E quando eu morava lá, eu via os professores, mas não achava que não tinha competência. Eu falava, não, professor, achava que era um ET, né? Mas eu gostava muito dos professores que eu tinha na época do colégio. Depois vim fazer o cursinho, tal. Os professores de cursinho são sempre animados, bacana. Eu falei, caramba. Aí eu cheguei na faculdade e vi que os professores não eram tão assim, fora o Denis, um outro, eram mais formais, né? Eu falei, por que não, né? Você pensar em uma aula na faculdade, nível superior, mas um pouquinho mais relaxada, numa linguagem mais adequada ao seu público, um pouquinho mais de humor. Eu gosto muito de usar humor em sala de aula. E daí eu comecei a pensar na possibilidade. E o início foi meio ao acaso, assim, uma amiga minha que era diretora de uma escola, ela falou, passa a tomar um café aqui. E o chato é assim, né? Quando você fala passa em casa, ele passa, né? Quando você convida, ele vai. Ela falou, passa a tomar um café, e eu estava próximo. Aí estacionei, era perto do mercado municipal aqui em Curitiba. Falei, tô aqui perto, né? Quer tomar um café? Vamos tomar um café, quero falar com você, perguntar algumas coisas. E eu tinha feito a faculdade de computação na época. E nesse dia faltou o instrutor de informática, ele ia inaugurar o laboratório. E eu fiz a faculdade, mas assim, imagina, né? Da aula de faculdade de computação, né? E ela falou, Aquiles, pelo amor de Deus, o instrutor não veio, fica aqui. Resolve esse problema. Resolve esse BO. E eu estava com tempo aquele dia, eu falei, não sei o quê, vou, não vou. Falei, encarei. E eu substituí a pessoa. Dei uma aula de introdução à informática, bem tranquilinha lá, para o pessoal da 8ª série. Nossa. 7ª, 8ª série. E quando terminou, eu falei, caramba, gostei. Mas eu pensei, vou falar sobre um assunto que eu goste mais, domine mais, que era o marketing que eu já estava estudando. Aí fiz as especializações, fui trabalhar no mercado e tal, e comecei a amadurecer um pouquinho mais a história. E daí ali você foi picado pela sala de aula e pelo marketing. Aí fui. E é um vício mesmo, uma coisa muito louca. Cansa, né? Hoje eu estou mais no ensino à distância, né? Na educação à distância e no ensino à distância de uma forma geral, pela minha atividade de coordenação de curso na Uninter. Mas daí na época comecei a ser chamado muito para dar aula em pós-graduação, em algumas pós em Curitiba, fora de Curitiba, palestras. Eu lembro a minha primeira palestra, estava morrendo de medo e tal. Aí eu falei, caramba, palestra é muito legal, porque é uma sala gigantesca, é um teatro. Então, foi muito bacana. Aí viajei o Brasil, viajava assim. Antes da pandemia, esse mercado era mais forte, né? Sim. E daí a coisa foi. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Que bom. E é gratificante, né, você formar pessoas, né? Imagino você poder ter a oportunidade de participar da carreira de tantas pessoas. Certamente você já tem hoje alunos, você até comentou antes da gente começar a gravar, nossa, tem muito profissional incrível, né? Uhum. Então, isso é bem interessante. Principalmente motivador. Nos cursos de marketing digital e gestão de mídias sociais, as graduações, você começa a ter o retorno, você vê aluno sendo premiado, referência. Tem hoje o tutor do curso de gestão de mídias sociais, o professor Matheus, é egresso, é aluno do curso de marketing. Só. Então, quando ele fazia faculdade, eu já sabia pelas notas, eu controlo tudo, e ele fazia à distância. Mas nós controlamos todos os alunos, assim, as atividades, o sistema me dá todo. Né? Aparece os melhores e tal. Uhum. E os 10, 20 melhores que aparecem, eu sempre olho com uma atenção maior. Assim, por que esses aqui estão com uma nota acima e esse está tão baixo? Aí o sistema mesmo cruza as informações. É teu ROI ali, né? É o ROI. E daí eu já consegui identificar algumas pessoas que tinham potencial. E aí abri o processo seletivo, ele escreveu, depois eu vi que ele era o aluno, falei, caramba, olha aqui. Ele fez todo o processo, ficou 1 mês, 2 fazendo o processo, chegou na final para uma outra professora. Aquiles, e que bom que vocês têm essa percepção, é um pouco do que acontece nas empresas, né? Você reconhecer e trazer os talentos quando acontece uma promoção, uma oportunidade. Isso é bem interessante, né? Que bom que vocês têm está no radar também. Escola é faculdade, mas ainda é um ambiente de marketing. Exatamente. O marketing, né? Como nós até mencionamos em off, marketing, o termo marketing, mercado em ação, gerúndio. Então, esse mercado
educacional acaba gerando novos profissionais. Então, eu sempre comento nas aulas que existem 3 formas de você se destacar no mercado, né? Uma forma, não é palestra, aquelas fórmulas mágicas, mas TTS. Que Talento, é o TTS? Talento, trabalho e sorte. Talento, né? Descubra o seu talento. Em que você é boa, o que você faz de bom. O seu ponto forte, fortíssimo, teu talento. Ah, eu tenho muita paciência, eu falo bem, eu escrevo bem, eu consigo convencer as pessoas facilmente, eu tenho carisma ou não tenho carisma, se for fraqueza. Então, talento, qual é o seu talento? Todo mundo tem um talento. A maioria das pessoas não descobriu qual é o seu talento ainda. Trabalho, muito trabalho, isso que você está fazendo aqui é trabalho, você está trabalhando, você está produzindo conteúdo, as pessoas assistem, vão te conhecer, vão conhecer a marca do podcast, a marca do patrocinador. Então, trabalho, né, com talento, senão não tem graça. E sorte. Sorte é você estar no lugar certo, na hora certa, não de forma programada, mas planejada. Assim, muitas vezes você pensa, por exemplo, houve o convite para participar do podcast. Eu poderia falar, não, estou cansado. E estou bem cansado. Né, corpinho, machuquei, lesões, machucadinho, né? Futebol do final de semana. Futebol já foi a fase de futebol que eu me machuquei bastante, daí eu me machuquei com outro esporte. Esporte de raquete, acabei machucando. Então, eu poderia falar, não, estou cansado, trabalhei bastante, não dá tempo, né? Correria não é prioridade. Não. Vamos, eu gosto, eu posso falar de um assunto que eu conheço, estou numa margem de segurança, está tudo certo, eu tenho prazer de estar aqui, nós temos lá na faculdade o nosso podcast, como eu te mencionei anteriormente. Então, isso ajuda a sorte. Então, pode ser que alguém aqui assista e se inspire. Né? Com certeza. E você acaba influenciando uma única vida. Se você uma única pessoa que influencie positivamente com um livro, com uma fala, com uma frase, com um conteúdo, já valeu. Já vale uma vida quase. Né? Com certeza. É verdade, filosófico, né? E essa da sorte, né? Você falou de estar preparado, muitas vezes é se preparar, né? Exatamente. A sorte vai bater para quem está preparado, né? Vai. Se você não se preparar, ela chega e daí? E daí? Parece conversa fiada, assim. Mas a vida. Mas você estuda, você se dedica, cada um tem uma história. Eu sempre falo para os alunos assim, antes de você pensar em largar a faculdade, ou os estudos, ou o seu objetivo, eu sou da época ainda, que eu escutava muito minha mãe falando assim, estuda, que o estudo ninguém te tira. E é verdade você que está me ouvindo aqui agora. É uma verdade, ninguém tira teu estudo, teu conhecimento. Então, invista nisso, é muito importante. Ah, mas eu não quero fazer uma graduação. Faça um curso de extensão, assista vídeos. Ah, eu estou sem grana. Tem vídeo na internet, YouTube, tem podcasts falando sobre assuntos, esse específico de marketing, que pode despertar em você uma vontade que você não tinha. Mas todo mundo tem uma história, né? Então, assim, você não pode desprezar a história de ninguém. Mas algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis, né? Fulano tem uma história mais fácil. Parabéns para ele. Cada um tem sua Eu acho que esse mais fácil é porque a gente não conhece a história inteira, exatamente, né? Salvo exceções, né? Na grande maioria, né? Tem muito trabalho, muita dedicação, sim, né? Paciência, tolerância. Sim. Abdicação, vontade, essa palavra. Você deixa de lado muitas vezes. Eu lembro na época da faculdade, eu deixava de sair, eu deixava de fazer coisas no final de semana. Na época eu namorava, a namorada brincava, falava que, né, você não me dá atenção. Eu falava, caramba, mas você quer namorar um menino ou um homem? Eu falava para ela assim, eu tenho que estudar, eu tô com um objetivo. Se não é legal assim, então não é tão interessante esse processo. Então, são percepções, né, que você tem. É bacana. Muito bom. Aquiles, existe uma coisa que eu falei para você, que profissional de marketing gosta de estudar. Gente, todos os que vieram aqui, todos estudam pra caramba. Não param, porque o marketing também é uma profissão que exige uma atualização constante. Você já escreveu 24 livros, é isso mesmo? 24 mais de 40? 40 e-books. 12 livros impressos. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Físicos, Olha que bacana os títulos. Caminhada do Marketing, você pode ir falando. Esse aí é a parte 2 desse aqui, que é o primeiro, do iTrends. Todos da editora Intersaberes. Ó, esse aqui é o parte 1, parte 2? Parte 1, parte 2. É um livro, uma série. Série Marketing da Vida. Netflix, ó, série. Série. Você começa um maratona. É uma atualização, uma consequência, né? Porque o iTrends falava de tendências de mercado. Vixe, nós vamos falar disso aqui ainda, hein? Meu Deus. Olha, super atual. Precisamos falar. Vamos deixar ele aqui, que a gente vai começar por aqui? Vamos dar um salto no tempo. Vamos. Marketing político também muito atual, a gente está passando. Por um momento.
marketing político, todo mundo está assistindo os debates. Alguns assistem pela treta, pela polêmica. Mas a né? gente está vendo que mudou, né, também, né, a forma. Exatamente. Né? O marketing político, esse livro é interessante, porque ele foi escrito, né, foi desenvolvido, desenhado, pensado para as pessoas que não gostam de política. Quando você fala assim, eu trabalho com marketing, as pessoas falam, ai, marqueteiro. Né? Vamos falar do marqueteiro também. Ai, marqueteiro, como se fosse uma coisa ruim. Não pode falar marqueteiro, né? Você sabia? Se fosse uma coisa ruim, assim, você trabalhar com comunicação. Aí você fala, político. Não, político eu não gosto. Geralmente, as pessoas que não gostam de política são governadas por pessoas que gostam. Então, tem essa frase. Então, eu pensei nesse livro fazendo uma analogia entre os dois mundos, o mercado corporativo e o mercado político. É bem leve, mas ele compara um com o outro e mostra como, muitas vezes, a política utiliza estratégias do mercado empresarial e como isso resulta em um ganho, né, de eleição, e porque muitos não permanecem. É bem interessante, é bem interessante. Muito bom. Conhecimento. Aqui nós temos, né, o Cidadão é Rei. Que é marketing público. Esse é voltado para prefeituras, para pessoal que trabalha na área pública, né, de atendimento ao cidadão. Né? Muitos falam atendimento, experiência do consumidor, experiência do cidadão, essa mudança. Governo. Bem interessante nesse sentido. Nossa, esse aqui é a nossa praia total. Né? Marketing digital, que esse é o primeiro e esse é o segundo. Essa é a sequência desse. O supermarketing. Nossa, de estratégia, tem tanta coisa, né? Bem interessante, estratégia de marketing digital para inspirar, né? Um pouquinho mais. Aí tem esse de marketing de relacionamento e de marketing de varejo. Realmente, nossa, esse aqui para o Brasil é para todos que nos marketing de varejo, não é o tamanho do nosso varejo, né? É gigante, é uma coisa absurda. Uma absurda. Quando a gente fala em varejo, a gente engloba tudo, né? Pequenos negócios. E esse surgiu depois do Tendência. Quando eu comecei a pesquisar sobre tendência, eu vi que tinha muita informação, muita coisa bacana para se falar sobre varejo e também, consequentemente, relacionamento. Marketing de relacionamento, nós vemos marketing tudo. Então, bora falar de tendência? Bom. Vamos falar de tendência. Me fale. Se você pudesse listar o que profissional de marketing precisa estar atento. Geralmente, a pessoa que trabalha com marketing, estuda marketing, comunicação, publicidade, jornalismo, de uma forma geral, comunicação de uma forma abrangente, ela tende a imaginar assim, eu vou me formar, eu vou estudar e vou trabalhar na Coca-Cola, vou trabalhar numa empresa gigantesca, em um mercado de produtos, talvez serviços. O iTrends, ele mostra que muitas vezes existem mercados nicho, né? Muitos falam agora, tem que ser nichado, tudo é nichado. Existem nichos que são carentes. Por exemplo, mercado jurídico, marketing jurídico, né? A OAB, a legislação não permite alguns tipos de... Tem uma publicidade bem restritiva, né? Mas existem formas de gerar conteúdo, tudo isso. Tem que saber, né? O profissional de marketing tem que entender. Tem que entender. Mas eu não sou advogado. Você não precisa ser advogado. Você tem que entender do mercado jurídico e das regras e usar a sua criatividade, seu conhecimento, suas habilidades, seu talento, seu trabalho, tudo isso para esse mercado. Marketing odontológico, marketing esportivo, marketing religioso. Olha que interessante. Sim. Marketing religioso, até indico... www.ibmc.com.br, Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Olha só, não sabia que tinha. Padre Cáter Filho. Olha só. É bem legal, não sabia. Bem legal. Bem legal mesmo. Ou seja, realmente tudo é marketing, né? Porque quando a gente pensa que se existe uma instituição, seja ela religiosa, uma instituição esportiva, social, corporativa, você vai ter pessoas, né? E você vai ter que geri-las, você vai ter que atender bem, vai ter experiência, vai ter expectativas, né? Exatamente. E o livro, e essa é a sequência, O Caminho do Marketing, ele fala também sobre personal branding, a tendência de você cuidar da sua marca pessoal, né? Por exemplo, a sua rede social é sua, você faz o que você quiser, só que não, né? Se você fizer coisas erradas, o próprio algoritmo te pune, a meta vai te punir, vai te banir. Tem ali coisas que você não pode usar. As boas práticas, As boas práticas. Então, primeiro, tem regra. Calma lá, você não pode tudo ali. Tudo na vida tem regras. Exatamente, senão vira festa do caqui, né? E independente de questões políticas, se pode, não pode, se Twitter, X saiu, não saiu, se Xandão fez, não fez, essas coisas, não, é questão de postura também. Se você é um profissional, você vai ter sua rede social, repito, poste o que você quiser, você é maior de idade, você faz o que você quiser. Mas, se você tem um público, pessoas que te seguem, são amigos, tem clientes, se você é uma pessoa, né, pessoa física, tem clientes, tem possíveis clientes, prospects, então você tem que pensar, caramba, eu posso postar ali, sei lá, meu final de semana?
Pode, deve. Vida comum, a vida do dia a dia. Se a sua vida for... Ela só não pode ser uma vida... Depende da... Depende. Dá uma maquiada. Mas assim, você pode, né? Mas se você só postar foto na balada, o branding chega para perguntar, tá, qual é a imagem que você está passando? Sim. Repito, terceira vez que eu estou fazendo isso. Isso é vício do ensino à distância, tá? Porque você tem que deixar muito claro para quem está ouvindo. Ninguém está impondo regra aqui, nesse sentido. Mas pense, raciocine. Se você só postar foto na balada, a imagem que você vai ter é de um festeiro. Sim. Né? Então, não gera muito credibilidade se você for um consultor, se for um advogado, se for um pedreiro, se for um engenheiro, mestre de obra. Peraí, mas essa pessoa só posta isso? Então só vou postar foto jogando futebol. Tá bom, pode postar, mas só? Né? Você trabalha na área de esportes? Não. Então, assim, nem muito, nem tão pouco. É uma dica, é o bom senso. E algum conteúdo da sua área. Então, se você... Eu falei o exemplo de advogado. Se você é advogado tem restrição, começa a postar conteúdo relativo às dores do mercado. Muito se fala em dores do mercado, né? O que as pessoas precisam. Então, muitas pessoas passam um processo de separação. Hoje mesmo eu almocei com um professor que está passando por um processo agora que eu tenho que deixar um apartamento em um mês, porque ele é o inquilino e o dono do imóvel pediu. Pode, não pode isso? Quanto tempo que eu tenho? Como que isso chega por carta, por e-mail? O e-mail vale? O WhatsApp vale como documento? Então, são informações que são legais de serem geradas como conteúdo por um profissional da área jurídica. E isso é um tipo de marketing. Sim. Então, você gerar o teu branding é gerar um posicionamento. Isso é uma tendência também. A maioria das pessoas não pensa nisso. Sim, e tem se falado muito de branding, né? Principalmente, eu acho que pra gente. Vou falar do Brasil porque lá fora isso acontece, né? Já há bastante tempo dessa perspectiva de estratégia de marca em construção. E quando a gente fala de branding, se a gente for olhar para empresas, elas ainda não veem como uma prática realmente essencial e vital. Porque o que a gente né, tem um contato com, por exemplo, o mercado corporativo, ele quer saber das vendas, mas tem vendas sem branding, sem conhecer, sem confiar? Como que a gente... O que você orienta para os profissionais e para as empresas, se a gente pudesse falar para os dois? Ana, assim, é muito... Não que eu seja o dono da verdade, mas a experiência, a pesquisa, o feedback que eu recebo, identifica que as pessoas são muito afoitas. As empresas são reflexos dessas pessoas. São pessoas em uma PJ. Na verdade, é uma estrutura, um ecossistema. Eu não tinha pensado tão profundamente nisso. Então, mas é basicamente isso. Tem uma personalidade, uma cultura. Sim. Quem está assistindo agora, né, eu não conheço, por exemplo, eu não conheço a pessoa que está assistindo, mas essa pessoa deve estar pensando, tá, e daí? E o que eu tenho que fazer? Porque as pessoas são muito afoitas, querem imediatismo, é natural do ser humano. Né? Se isso aqui fosse um curso, por exemplo, fosse uma aula, a história da aula, fosse uma aula, eu falo aqui a teoria e olha, para fazer isso você usa essa fórmula, você pode usar isso no livro tal, na página tal, você encontra a resposta. Eu tenho que dar um retorno real para a pessoa. Prático. Porque senão você assiste a aula, é uma técnica, você assiste a aula e perde o interesse. Aqui é um bate-papo. Então, nós estamos falando de um assunto de tendência, de mercado, de livros, de oportunidades, de cursos, de características. A PJ, né, a pessoa jurídica, a empresa, ela tem esse imediatismo. Eu preciso vender. E é isso, você tem que faturar. Eu tenho que vender. Eu produzi essa água, eu tenho que engarrafar e eu tenho que vender. Só que calma lá, bonitão. Você vai vender, existe uma estratégia de venda imediata. O merchandising é uma estratégia imediata para fortalecer a venda naquele momento, no ponto de venda, 70%, 80%. Tem um anúncio patrocinado, mas você tem a outra coisa. Né? Exatamente. 70%, 80% das compras são por impulso, o mercado já sabe isso. Então mas branding vai fortalecer a sua marca para que se venda mais rápido na sequência. Para que você possa ter um valor agregado, para que as pessoas tomem essa água, não porque é uma água, mas é uma Perrier. É a água, né? É a água. A água vai tomar no dia que você sair para jantar e quiser tirar uma onda. Aí você pede essa água específica, esse champanhe específico, esse whisky específico, esse refrigerante específico e assim por diante. Então, branding é mais a longo prazo. Isso também funciona para a nossa marca, para o nosso nome. Então, branding pessoal é você gerar uma marca. Demora-se, estudos mostram, é bem interessante isso, que demora 15 a 20 anos para você se consolidar no mercado profissional. 15 a 20 anos. Não 6 meses. Não 3 meses. Para você ter uma marca bacana, de uma forma geral. Sim. Claro que alguns mercados mais rápido, outros até mais demorado. Mas de forma sólida, se a gente for pensar, eu acho que faz bastante sentido, né? Mas são necessários 5 minutos para você destruir essa marca. Então, você tem a sua marca no mercado, eu tenho a minha marca no mercado,
Não que eu viva pensando nisso, apesar de ver, né? Nós vemos marketing em tudo, pela nossa formação, pelo nosso amor ao marketing. Tem até um livro chamado Paixão por Marketing, do professor Omar Souki, que é bem legal. Paixão por Marketing, é bem interessante. Nós somos suspeitos, mas você monitorar isso e saber que eu posso colocar uma frase infeliz aqui, que ofenda ou que discorde, ou alguma coisa muito errada, equivocada, alguma coisa, explodir, se fosse um evento assim, ao vivo, está numa palestra e explode, tem uma reação, dá um tapa em alguém, tem uma reação humana, equivocada, acadeirada, que seja. Isso pode influenciar. Se fosse um outro cenário, no caso da cadeirada, se fosse um outro cenário, seria a marca seria prejudicada. Nesse caso, o candidato foi prejudicado. Se bem que lá, nesse caso, aumentou a pontuação. Saiu a pesquisa depois, ele aumentou um pouco. Não do sabia. Datena aumentou um pouquinho. É que daí tem os times, né? Sim, quem torce. Mereceu, não mereceu. Então, tudo isso é característica de mercado. Eu falei mercado político, nós falamos de mercado educacional. Tudo isso é marketing, mercado em ação, são mercados. E você fala, dentro de tendência, a gente falando de brand, você fala sobre a efemeridade justamente do digital. Então, eu acho que tem a ver com o que a gente está falando também dessa expectativa. Eu acho que o profissional de marketing, tirando aqueles que estão em grandes empresas, né, que tem essa consciência de investimento, de tempo, de marca, de mudar, de adequar a marca, né, do que está sendo viável ou não, de uma forma geral, eu sempre penso no empresário, na maior parte dos empresários brasileiros, né, que é o pequeno e o médio. 70% hoje do nosso pool de empresas são pequenos negócios, o varejo, que se fala para o varejo. Que é um super varejo, que é um super, o nome do livro. É um super varejo, né? Então, como que você... Isso precisa estar muito intrínseco, né? Que vai ter tempo e a gente tem o marketing digital, que é efêmero. Fala aí. Então, a questão do marketing como nós somos imediatistas, o mercado se tornou imediatista. Então, muitas coisas que são novidades hoje, por exemplo, você faz um podcast hoje, eu falo aqui, sei lá, se eu falar aqui agora, para nossa alegria. Para nossa alegria. Algumas pessoas bem novinhas não vão saber o que é, né? Os mais antigos falam, nossa, isso foi há um ano, há um século atrás, há muito tempo, inclusive. Sim. A Luísa, que foi para o Canadá. As coisas que são engraçadinhas hoje para um certo público não fazem sentido para outro. Coisas que acontecem agora, né? Eu estou falando do meme que marca, que as pessoas comentam. É imediato demais, a história do efêmero. Tem até uma música do Titãs, que eu gosto muito, que fala sobre isso, a melhor banda de rock dos últimos tempos, da última semana. Entendeu? Então, é muito rápido. As pessoas são muito carentes de um resultado imediato e tudo enche o saco muito rápido. Então, assim, você pega um podcast de 1 hora, a maioria não assiste o podcast de 1 hora. Pula, lógico. Velocidade Põe 2, 3 ali. As aulas que nós gravamos lá na faculdade, no centro universitário, a maioria dos alunos baixa e acelera. Eles falam. Tem opção, né, no YouTube? Tem opção. Ele pode baixar, ele pode assistir online, ou ele pode baixar o áudio, o vídeo, escutar no carro, no parque, tal. E a maioria fala, professor, eu acelero, eu adoro a tua aula, o teu conteúdo é legal, Deus que ajude, amém. Só que eu não tenho tempo, eu tenho que escutar a sua e escutar do outro também, tem mais 3, 4. Então é tempo. O que nos falta mais hoje em dia é tempo. Mas para o empresário, o negócio dele vai ter que passar pelo tempo, não tem jeito. Não só para o empresário, não é nem o pequeno, o grande. O grande tem os desafios do mercado dele, né, de posicionar, reposicionar, ganhar espaço. Então não tem jeito, o tempo vai ter que acontecer, mesmo com o digital, com toda essa volatilidade. O Stories dura 24 horas, o Reels, a Meta entrega... Você pôs um feed organicamente, dura 7 horas e vai vir mais 1 trilhão de coisas. Tem que ter consciência que você precisa do trabalho todo dia. Do trabalho. Talento, trabalho e sorte. Eu tenho um exemplo lá no meu Instagram, até ontem aconteceu isso. Eu tirei uma foto, um retrato, uma chapa. Eu tirei uma foto, uma imagem específica do açougue. Está lá, no @aquelejúnior. É muito legal. Você viu que lá? A Bruna me mandou. Tá. E aquilo foi incrível, porque muitas vezes... Muito didático, né? Mas olha que loucura que é a questão do algoritmo e do interesse das pessoas. Eu fico lá no Canva, nos aplicativos, fazendo material, tal, de produzir conteúdo. Eu pego trechos do livro, coloco, falo, cara, eu vou produzir isso aqui. Aí fico lá uns 20 minutos, 30 minutos montando uma apresentação bacana, uma arte legal. Programo, tudo bonitinho, coloco lá, daqui a pouco, poucas curtidas. Ficou lindo. Eu acho lindo, eu mostro para uma moçada, nossa, ficou show, alguém faz para mim e tal, não sei o quê. Os próprios alunos fazem, às vezes pedem para postar. Um negócio bacana, informativo, conteúdo
que eu considero relevante. E não dá nada. Esse eu coloquei, eu coloquei, tipo, sei lá, 10 da manhã, era 10h05, já estava com 200 curtidas, uma coisa muito rápida, assim. Os comentários, eu até olhei e falei, caramba, o que rolou? Aí eu estava falando com o professor Matheus, que é esse nosso tutor, que ele é especialista na área de gestão de mídias sociais, que é um bom nome, inclusive, para trazer para cá. Bora trazer, anota o segundo. Anota aí. E ele falou, cara, é dia a dia. Porque a imagem é muito interessante, chama a atenção. Muitas pessoas falam, eu colei, copiei, eu gravei. Não é minha imagem, não criei, que lá foi uma imagem. Mas eu achei muito criativo, porque eu sempre falo que o marketing tem que ser simples, objetivo. Muitas vezes o simples é mais interessante. Não fazer de qualquer jeito, mas a solução é muito simples. Né? Mas você falou uma coisa que eu diria que é um grande desafio, né? Você ser simples e eficiente. Exatamente. É o diferencial. Por exemplo, pega uma agência, 041, né? A Real. Eu chego como cliente e falo, cara, eu tenho um supermercado aqui, eu preciso melhorar minha presença digital, eu preciso gerar leads, eu preciso vender mais. E, no fundo, eu quero vender mais. Sabe? É o que todo mundo quer. Porque o meu concorrente está vendendo, olha a fila que está ali no concorrente. Por que eu não tenho? Se é tudo igual, se é tudo maravilhoso, eu já dei treinamento para todo mundo. Faculdade tem um monte. Exatamente. Tem que ter mais alunos. Exatamente. Tudo. E daí o que acontece? Se você jogar real, você vai falar, olha, vamos fazer um trabalho aqui a médio e longo prazo, vai funcionar assim, você investe em conteúdo orgânico, conteúdo patrocinado, tem isso, aquilo, você tem as opções, você pode fazer isso, tem um objetivo de gerar posicionamento, tem um objetivo de venda, tem um objetivo, qual o dia que você quer fomentar a sua venda. Uma agência que se preocupa um pouco mais vai falar, caramba, se aumentar o teu market share, o teu volume de venda, você tem estrutura para repor? Estou falando de agências que ainda a maioria não pensa nisso, né? Mas quer resolver. Tem estrutura para repor estoque para que não. Não, tem que pensar se consegue atender, né? Exato, atender. Esse é um desafio. Tem estacionamento para essa galera toda que você quer pôr? Né? O desafio tem muita gente que, eu quero vender, legal, mas aí quando a gente vai ver, mas ele não está preparado nem para o vender. Nem para o vender. Nem para o nem vender. Para atender, nem para vender, nem para o pós-venda. Aí você fala de pós-venda e fala, não, calma lá, preciso vender só. Não, você precisa do pós-venda. É muito mais barato você fidelizar do que você conquistar um novo cliente. Mas vai falar isso. Só que daí acontece, vem uma outra agência e fala, não, eu faço tudo o que você quer. Daqui que eu faço. Só que não é verdade. Aí você acaba perdendo a sua conta, perdendo o seu cliente, porque você jogou aberto. Você falou, olha, a verdade é essa. Aí vem uma agência que não é tão séria e fala, né? É um exemplo de agência, que pode ser farmácia, pode ser remédio, qualquer coisa. É uma realidade, né? Porque a gente sabe que o marketing bom não faz produto ruim, né? Eu acredito que o empresário também passa por isso, pelo aprendizado, né? Sim. Quando a gente olha para as empresas, a gente já teve a oportunidade de atender empresas fora do país, por exemplo. E você vê que a cultura é um pouco parecida. Tem empresas hoje muito organizadas, que estão atentas, mas vai ter negócios que eles também estão em crescimento e evolução. E a gente que vive consegue auxiliar nesse sentido, né? De enxergar ali, quando você fala de análise SWOT, né? De dar o norte e o caminho. E quando você vê esse imediatismo, tem uma solução? É falta de consciência? É educar o mercado? Como que resolve? Eu acho que a grande sacada é educar o mercado. Educar não é educar, não. Na chinela, né? Na havaiana. Não é assim. Mas é saber dar esse feedback para o mercado e tentar convencê-lo. O que aconteceu? Me fala. Eu falo que eu tenho até... Eu falo assim, o que aconteceu com as pessoas acham que em um mês você faz empresa, um ano... O que aconteceu? Qual que é daí o teu parecer? Olha, foi a pandemia, que foi um boom para todo mundo? Nem para todos. Nem para todos, nem pra né? todos. Mas aqueles que Só foram... que o que aparece, muitas vezes, é o sucesso. Muitas vezes, assim, vai lá no programa da fulano de tal, chega a pessoa que ficou milionária em uma semana. E essa necessidade de imediatismo do ser humano, não é o brasileiro, não é o curitibano, não é o coxa branca, o atleticano, o corintiano, não. O ser humano tem uma necessidade. Se eu falar para você assim, caramba, você vai trabalhar menos, ganhar mais. Lógico. Óbvio, eu tenho mais tempo para minha família, eu tenho mais tempo para minha saúde. Todo mundo quer. Né? Antes foi criada uma campanha de um cigarro que gerou a Lei de Gerson. Lembra da Lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. Que é uma grande sacanagem, que fizeram com o Gerson, né? Que associou a imagem dele, branding, associou, foi imediatista, tem um cachê, vou fazer. Tá. Só que ele não estragou, mas ele associou a imagem dele... Conta a Lei de Gerson para quem é mais... A Lei de vale a Gerson. pena, essa é uma história bacana. Inclusive, no YouTube, se você digitar Lei de Gerson, ou digitar Gerson, ministro, acho que é ministro, ou Vila Rica, não lembro o nome do cigarro, mas ele fazia uma propaganda, Gerson, um jogador da seleção brasileira,
Ele foi contratado para fazer uma propaganda de cigarro. Acreditem, antes, né, atletas faziam... Eu acho que eles continuam fazendo de bebida, né? Não, mas Não, eles mas pode fumava até em fumar, mas restaurante, ninguém, né? não é hoje o atleta ele Saúde, né? pode até fumar, pode beber, pode fazer o que ele quiser, pode, ele é responsável pela vida dele. Só que associar a sua imagem a cigarro não é interessante. E antes ele era pago para associar, que legal. Que loucura. Legal não, que estranho, né? Porque é legal porque você vê a mudança. Que bom, nesse caso mudança para o bem, né? Que é bacana. Não é legal um atleta associar uma imagem a um produto negativo, porque crianças se identificam. Tinha um cigarrinho de chocolate, pão, né? Todas essas propagandas antigas, assim, estou falando de 30 anos atrás, se você digitar no YouTube, você encontra. E essa propaganda do Gerson foi tão forte na época na televisão, que se criou a famosa lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo. Por quê? Porque ele falava assim, fume Vila Rica, se não me engano era Vila Rica. Fume Vila Rica, leve vantagem em tudo. E dá uma tragada, assim, tipo, eu fumo, eu levo vantagem. Tem vantagem. Malandrão. E foi bacana na época, mas hoje a figura do malandrão já não é bacana. Então, quando eu falo que foi uma maldadezinha com o Gerson, porque ele é um cara bacana, eu já pesquisei sobre ele tudo. É um cara muito legal, super do bem, assim. Tem uma história muito Boa bacana. Reputação. Menino bom, né? Menino bom. E ficou manchado. Mas é nesse sentido. O branding é isso, é criar marca. E como você perguntou sobre a questão como mudar isso, é a questão de educação, de percepção. Porque nós somos imediatistas. E as pessoas tendem a olhar, lá, o exemplo do Pablo Marçal, a gente falou da cadeirada, lembra do Pablo Marçal. Vai na palestra do Pablo Marçal, ele tem as virtudes dele. Ninguém pode falar que ele não tem uma boa oratória, um convencimento. Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Concordando ou não. Concordando ou não, ele tem as suas qualidades. Mas a ideia dele é... E é legal, já vi alguns trechos, é interessante, desbloqueia mesmo, começa a pensar diferente, bacana. Choptura, como eu falo na sala de aula. É um cara choptura. Só que a questão do imediatismo, ele foca nisso. Ó, você vai mudar de vida se você fizer isso. Claro, fala para 100 pessoas, uma consegue mudar fazendo isso. As outras vão demorar um pouquinho mais. Jogador de futebol, você vai ficar milionário jogando futebol. Não é todo mundo. Então, mas o que encanta, muitas vezes, é o caminho mais rápido. O caminho fácil, né? E talvez, querendo ou não, eu acho que isso pode ser uma... Isso foi também uma questão do digital, né? Uhum. Porque sim, eu acho que... Vamos falar de brasileiro. Uhum. A gente quer sempre o caminho rápido, né? Exatamente. Na pandemia, muita gente... Você vai falar muita gente, né? Foi muito claro isso. Fulano bombou. Mas muita gente quebrou na pandemia. Educação à distância, ensino à distância, por exemplo, bombou. Aumentou sim, 40%. Por quê? Foi uma necessidade, um fator externo incontrolável, análise SWOT de novo, que gerou uma ameaça e uma oportunidade no mercado. Para a educação à distância, no caso a Uninter, né, que já é uma instituição consolidada, existe lá desde 2000. E para as escolas, imagino que já tinha uma estrutura quase pré-pronta, né? Para quem tinha a estrutura pré-pronta, beleza. E para quem não tinha, não soube fazer, demorou. Entendeu? Foi tão maluco isso que eu lembro que minha filha estava num colégio integral, num período integral, que fala, de manhã e tarde, o dia inteiro, e começou a rolar a pandemia e ela continuou integral. E é caro integral. E eu reclamava que todo mês chegava e falava, meu Deus, nem uma faculdade custa isso, uma faculdade de medicina, tá louco? Sempre uma chiaça. E demorou uns 3, 4 meses para me tocar, que a gente estava na pandemia. E ela estava ainda. E ela estava no integral ainda. Então aí que eu falei, por que ela está no integral se ela está em casa? Ela está tendo aula de manhã online e à tarde... Mas por que ela... Ou seja, a cabeça demorou um pouco para me tocar. Quem está escutando vai pensar, cara, você está louco. Mas não foi tão automático, as coisas foram tão loucas acontecendo. Gente ficando doente, sim, notícias ruins, mercado e tal. E essa consequência fez com que as pessoas se ligassem de outras áreas. O exemplo que eu falo do ensino à distância que bombou, porque já existia o ensino à distância. O EAD já vinha, né, com uma boa adesão. Exatamente, já estava crescendo. Só que a pandemia falou o seguinte, quem tem a manha, né, quem sabe fazer bem feito, faça. E 10 instituições, não é só a Uninter, tem instituições boas no mercado, eles fizeram bem feito. E os alunos, estudantes, né, de uma forma geral, eles perceberam, caramba, eu posso estudar dessa forma. Quem estava no EAD continuou em EAD. Quem estava no presencial e foi para o EAD, porque existe uma diferença entre o presencial, que se adaptou à videoconferência, e o EAD. O EAD é muito mais complexo. Quem já tinha se deu bem. No caso da Uninter, ela se adaptou rapidamente, migrou os alunos do presencial. 90% dos alunos, depois da pandemia, falavam, não quero voltar para presencial. Eu aprendo da mesma forma, tenho acesso aos livros, acesso ao professor. Eu falo mais rapidamente com o tutor online do que com o presencial. Funciona mais rápido ainda o negócio. Então, eles aprenderam que é um mercado bacana.
Mas o que você falou que é, né, também na educação foi um acelerador, o digital também foi um acelerador e é uma área que você gosta, que você tem essa especialização, né? Ele também é um acelerador para muitos negócios, né? Quando a gente pensava em publicidade, você só tinha os veículos de comunicação. Hoje, desde o negócio pequenininho, né? Desde a padaria do bairro, a pizzaria do bairro, as grandes redes, todo mundo está no mesmo ambiente. Ficou um pouco mais justo essa luta, esse game, né? Mas por quê? Porque o consumidor... Tem até uma disciplina lá que chama-se comportamento do consumidor na era digital. Muito louco. Porque nós mudamos. Veja. E o que então, já que você falou, o que as pessoas precisam entender sobre esse consumidor? Esse consumidor mudou. Talvez não seja tão claro, porque nós já entramos num processo que a gente talvez não tenha percebido, mas o domingo à noite, as pessoas continuam indo comer pizza na pizzaria? Sim, vão, mas uma parcela gigantesca aprendeu a pedir pelo aplicativo. E daí o que acontece? Eu até falo em um dos livros dos 7 pecados capitais, que o marketing explora os 7 pecados capitais. Sim. Luxúria, ira, cobiça, inveja. Preguiça, preguiça, tudo isso o marketing Sorry explora. é uma trend lá no TikTok agora, sabia disso? A música do Justin Bieber. Sorry. Qualquer coisa que você quer falar, tipo, desculpa. Eu vou falar, desculpa, eu não gosto de quem não come pequi, eu não gosto de quem não gosta de Minas Gerais, eu não gosto de quem não toma café. Sorry. Aí você fala o que você não gosta. Aí você... Eu peguei o sorry, eu falei sorry aqui, né? Falou. Acho que eu lembrei da trend, a gente estava falando de trend, tem que Mas é do contextualizar. esporte, eu pratico beach tennis. Você é beach? Olha que legal. Tenista, e paddle também. No beach tennis, eu era do futebol, daí machuquei, daí encontrei o beach tennis. Tem areia lá para dar beach tennis. Falta só um Renegade, falta um Copa Stanley. Não, tem o Copa Stanley. Mas lá no beach tennis tem essa coisa do sorry. Se errou ou deu uma esmechada muito forte na pessoa, se automaticamente é um esporte de fair play, sim. né? É competitivo, tem torneios, tal, mas tem um fair play. Né? Não tem nem juiz, para você ter uma ideia, assim, na confiança. E... O beach ou o beach. E não tem o árbitro que fica ali, né? Só campeonatos muito, assim, mas não tem. Porque se a bola vai na fita ou não vai na fita, tem que confiar um no outro. E é bacana, né? Da socialização e tal. Dá umas tretas às vezes, né? Sempre. Sangue, né? Mas tem gente, né? E quando você erra ou acerta alguma coisa, por exemplo, você acertou um saque, pegou na rede, caiu, e é ponto seu. Porque quando bate na rede e cai no outro lado, é ponto seu. O que no tênis é o contrário. No paddle é o contrário. Você repete o saque. Você automaticamente, sorry. Eu fiz um ponto maravilhoso em você, você fez uma cara perdido, mas sorry. Sério? Porque quando eu saco... Você tá brincando? É assim, eu saco... Imagina, eu saquei. Você pede desculpa que deu certo? Desculpa que deu certo. Que loucura. É loucura, é o cúmulo da educação. É fofo. Gente, um esporte muito fofo. Isso não é fair play, isso nem sei o nome. Fofurice. Fofurice, não sabia. Você faz gol ou E às vezes, você não fala na fofurice. Quando tem um amigo, você fala assim, sorry. Sério? Né? Que legal. Sorry. Né? Que o sorry quer dizer... Mas, enfim, por que do sorry? Volta à história do imediatismo, do consumo. As pessoas migraram muito para o digital. E ficou mais democrático. O que é o democrático? A padaria da esquina compete com a Saint-Germain, que é gigantesca, sim, porque ela tem o mesmo espaço. Ganha quem entrega mais, quem tem um melhor custo-benefício, quem tem a melhor comunicação. Um exemplo interessante. Tem um marketing digital, uma empresa, uma marca que eu sigo, que é um cemitério. Cemitério. É muito... Gente, eu nunca segui. Me fugiu o nome agora. Depois a gente coloca. Eu sigo. E o marketing deles é bom? Sensacional. É divertido? É divertido. Eles, assim, claro, para alguns... É divertido. Eu acho que talvez não é divertido, é leve, né? Não, mas é divertido. Eles brincam muito com a coisa. Por exemplo, assim, sabe aquela brincadeira? Se eu não posso falar isso. Não. Mas, por exemplo, assim, se a sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha perfeita. Sabe aquelas bobeiras assim? Eles fazem com artes, com bacana. Cemitério... É fair play, não é? Também? Fica mais leve essa questão. Eu acho que é para trazer leveza para talvez e eles um momento de dor. É o cemitério Jardim da Saudade. O Jardim da Saudade? Você está brincando. Jardim da Ressurreição. Ah, é? Cemitério Jardim da Ressurreição. Lá no meu... eu vou mandar todo mundo para lá agora. @AquileJúnior, eu coloco lá para vocês. E já marco lá o pessoal do podcast também. Eu vou colocar para vocês seguirem. É interessante, claro que muitas pessoas podem não ter esse tipo de humor, lógico. Mas eu acho interessante porque deixa leve.
Então ele brinca assim com, né? Hoje é dia do coveiro, tem o dia do coveiro. Sabia que tem o dia do coveiro? Ah, imaginei que... Tem o dia do turista, Ah, dia mas do isso é dentista. importante, né? Que é um baita de um trabalho, né? Exatamente, eles fazem lá uma homenagem ao dia do coveiro, fazem uma brincadeira, tal, fica leve, é um cemitério, Jardim da Ressurreição. Então, todos os segmentos, através do marketing digital, eles chegam. Esse cemitério é pequeno, só que hoje é um dos mais comentados. Olha só. Então, as pessoas seguem um cemitério, olha que loucura. Como podem seguir um líder religioso, pode seguir um palestrante, pode seguir... E como... Então, tem que estar atento mesmo ao que as pessoas querem, né? Você falou de experiência do cliente. É a experiência, cada vez mais se fala em experiência. Você está escutando, está ouvindo, assistindo o podcast aqui agora, e você está tendo uma experiência. Ela pode ser boa, pode ser agradável, pode ser um saco na sua vida. Você pode depois fazer um comentário na rede social, caramba, gostei, foi legal, foi leve, passou meu tempo e absorvi algumas informações, me interessei por tal assunto, não gostei tanto desse, Sempre tal, a tal. gente... Mas tudo é experiência, tudo é marketing, tudo é experiência. E cada vez mais, pela alta competitividade, tem vários podcasts. Por que você está ouvindo, escutando esse, assistindo esse agora? Porque a tua experiência foi positiva no anterior, ou está sendo positiva agora, porque você está até agora assistindo. Então, tudo é experiência. Experiência de ir ao cinema. Eu lembro a primeira vez que eu fui ao cinema, eu sempre falo isso nas aulas, no Cinépolis. Foi a primeira experiência que eu tive naquelas poltronas que reclinam, tal, que é uma delícia, né? Só que eu não sabia que existia. Quando eu fui comprar o ingresso, achei caro. Então, eu comentei, caramba. Mas chegou lá... Mas coisa mais linda, uma delícia. O meu tamanho, 1,90 m, eu deitei, fiquei de conchinha. O garçom vem trazer a pipoquinha, você aperta o botãozinho. Falou, não vou assistir nada, eu vou dormir, não, que eu tô cansado. Eu dormi, eu apaguei, eu não vi, eu acordei nos créditos lá. Então mas foi um sono delícia. Eu saí, eu lembro que fui até o banheiro limpo, clean, eu gosto muito de banheiro limpo. Né? Todo mundo gosta, mas eu gosto muito mais. Eu vou viajar, eu fico olhando os banheiros e falo, nossa, que banheiro top, né? Tipo igual quem procura a melhor coxinha da cidade. É. E daí, a experiência é isso. Eu lembro da minha experiência. Quando eu saí, eu tinha pago lá não sei quantos reais nos 2 ingressos. Falei, caramba, gastei tanto. Depois, não, foi maravilhoso, foi legal. Você pagaria A partir de agora, eu vou Olha menos só. ao cinema, mas vou nesse. Então, é a experiência. Então, você falou de uma outra coisa. Então, na verdade, não é o preço. É a experiência. Quando você fala de marketing, preço, praça, mercado, é a experiência? Então, o quanto as pessoas estão preocupadas porque, veja, com o preço como ou a não? competitividade aumentou, eu tenho mais produtos oferecendo experiências por preços relativos. Se eu tenho uma experiência maravilhosa, uma maravilhosa aqui, aí o preço é relevante. Eu vou para Foz do Iguaçu, vou ficar num resort. Aí eu pergunto para você, Anderson, já foi para lá? Já fui no Rafaim. No Rafaim, fui no Mabu. Olha a propaganda. Recebidos aqui para o Professor podcast, que precisa podcast. descansar. Fale com o professor. Mas é interessante. Você fala de duas, Rafaim e Mabu. Eu não Por que será que eu falei dos dois? Lembrança da marca, branding, lembrança da marca. Talvez você não tenha ido, mas você tenha lembrança, uma vontadinha, apareceu alguma informação para você? Vi anúncio. Viu anúncio. Numa revista de bordo. Viu? Então, despertou em você. Mas vamos imaginar que você tenha ido nos dois. Eu não fui. Eu pergunto, qual que é o melhor? Você vai falar, cara, é o mesmo valor praticamente, mas... Agora não posso falar que um é melhor que o outro, mas... Né, vamos supor que o Mabu é melhor. O Mabu é melhor, você tem criança... Um é melhor nisso, outro nisso. Você quer ir para as cataratas, para o Paraguai fazer compra, ou você quer descansar com a família? Quero descansar com a minha filha. Então, esse aqui é melhor porque tem Então, a experiência que esse público vai ter pelo mesmo preço, ou até um pouquinho mais barato ou mais caro, eu vou escolher por esse motivo. Então, como a competitividade aumentou, eu tenho experiências próximas, aí o preço começa a ser relevante. Eu falo, vou viajar, de Azul ou de Gol, sei lá. Qual que é a experiência que você teve? No Azul, o lanchinho é melhor, né? O mesmo valor, mas na Gol você pode ir com pontos, tem ponto, melhora os pontos. Aí começa a ver outros critérios, mas geralmente é a experiência que conta mais, tá? Preço, praça, produto e promoção, ponto, posicionamento, tudo isso conta como P de marketing. Só que quando você abre esse guarda-chuva dos P's de marketing, tem outras coisas acontecendo. Você explica marketing com os 4 P's, até tem um conceito, não sei se dá tempo ainda de falar isso. Dá, pode. Tem um conceito todo mundo aqui. Conceito bem bacana de marketing, para você nunca esquecer mais, para que você que está assistindo, ouvindo agora, quando perguntarem para você o que é marketing, né? Eu chego para os alunos e falo, o que é marketing? Defina. Eles já trabalham com isso, já sabem, são ótimos, mas não conseguem definir o que é marketing. Marketing é mercado em ação, é entender e atender as necessidades do consumidor. Todas essas frases feitas. Mas lembra de um conceito, AIDAS. Atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. Para não esquecer nunca mais, quando
É que agora tem os aplicativos, mas antigamente, quando eu estava na pista, você ia para as baladas, para os barzinhos, né? Para conhecer as pessoas, né? Para os lugares, se relacionava assim. Hoje é tudo aplicativo, mais fácil, né? Mas assim, imagina que você está numa baladinha... Mas eu acho que esses negócios não dão muito certo, não. Porque eu tô vendo o povo Itamunda bem encalhado. Depende do público, né? Ah, é? Então tá certo, tá errado. Mas vamos lá. Atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. Eu falo que o marketing é um processo de namoro. A ideia é você conhecer uma pessoa que chama teu interesse, desperta o seu interesse. Por isso que eu falei da balada. Você está lá na balada, dançandinho, passa uma pessoa e fala, né? Atenção, interesse. Desejo, a vontade de estar perto da pessoa, de conversar. Tem 300 pessoas, aquela te chamou a atenção. Por algum motivo. Ah, é a pele, a química, não sei o quê. Alguma coisa, alguma né? coisa. Os O ETs, branding. alguma coisa. Então, atenção, interesse, desejo, a ação, conversar com a pessoa, ficar com a pessoa, né, beijar a pessoa e tal. E é o S de satisfação. Você pode chamar a atenção da pessoa, despertar o interesse da pessoa, o desejo, a ação, pode dar um beijo, mas aquela pessoa acabou de comer um home ops e fumou um Marlboro vermelho. Imagina o gosto que vai estar na boca. Só se o do outro lado for idem. Daí vai embora. Mas se você está toda cheirosinha, daí você dá um beijão e sente aquele gostão de home ops. Home ops, para quem não sabe, dá um Google. É uma iguaria. É uma iguaria, um sushi de bar. É curitibana, né? É coisa de acho curitibana. Né? E não houve bar do Dante. não teve a satisfação. Então, você beijou, ficou, conversou, e não... Você fala, vou no banheiro ali e já volto. Não houve a satisfação. O que acontece? Você volta para estaca zero. A mesma coisa, é uma analogia. A analogia é uma comparação, para você não esquecer. A mesma coisa acontece com o produto. Eu compro um produto que chama a atenção, desperta o interesse, o desejo, a ação de compra, ação eu compro, eu uso. Comprou essa blusinha de bolinha, branquinha. Lembra da música? Era um biquíni de bolinha amarelinha, minha tão mãe cantava pequenininho. Mal cabia na Ana Maria. Você compra uma blusinha pretinha com bolinha branca. Não é bolinha, é poá. Poá. Bolinha é poá. Poá. De poá branca? É poá branca? Poá. Poá. Poá é bolinha. É bolinha. É uma estampa, poá. Então tá. Então eu aprendi mais uma. Então, poá. Uma blusinha de Mas poá. era poá. Eu tô enchendo o saco, a bolinha. Mas Então você compra, chamou atenção, despertou interesse, o desejo, você vestiu, experimentou, de repente, a ação de compra. Aí você usou, chega numa festa com ela, no final da tarde, lá quando você faz lá... O happy hour. Happy hour. Chega lá no happy hour e tem 3, 4 pessoas com a mesma blusa de poá que você. De bolinha. De bolinha. Se eu chegar num lugar... Se bem que eu estou com a mesma roupa sempre, mas... É que você tá de guru do marketing. Se eu chegar e tiver alguém, a gente vai... Chega num casamento, tá todo mundo com o mesmo terno, a gente legal, vai... né? Não, os homens, quando chegam, você vai tirar foto junto. Não Tá sei o todo quê. mundo... Mas geralmente as meninas ficam meio incomodadas, assim, as pessoas, né? Sim. De uma forma geral, ficam incomodadas. Tá? É só um exemplo. Aí o que acontece? Você... Aqui não é mais satisfatório. Você fala, cara, eu paguei uma grana, adorei, mas todo mundo tem. Até falam o nome da loja. Deve estar em liquidação na loja tal. Ou seja, você estraga a tua noite, que é uma besteira, mas acaba estragando a sua noite. Não houve a satisfação. A probabilidade de você voltar a comprar nessa marca é menor do que se houvesse a satisfação. Certamente. Então, essa analogia do namoro é isso. Atenção, interesse, desejo, ação e satisfação. E tem que ter muito cuidado, né? O tempo inteiro, né? Não importa em que momento a empresa está. Hoje a gente vê muitas empresas passando por gerenciamentos de crises, né? Isso vai acontecer. É natural, mas tem que ser mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu tenho que te perguntar, estão ali, estão fazendo cola, estão me dando cola, professor, para falar da história do marqueteiro. Não pode falar marqueteiro, gente. Então, veja, não é que não pode. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, ninguém está aqui ditando regra, né? Mas é uma curiosidade. O termo marqueteiro foi criado também, assim, está tudo certo, né? Foi criado pelo pessoal da publicidade, pessoal que fazia publicidade, tal, pelas agências, tal, que são bacanas, são legais, mas começou um pessoal de administração começou a trabalhar bastante com marketing, né? O próprio Nizam Guaianazes, se não me engano, ele é administrador, não é publicitário, é um marqueteiro, baita publicitário. Marqueteiro, publicitário, né? Então, premiadíssimo. começou a criar esse ranço. Mas o termo, por que o correto mesmo não seria um marqueteiro, seria mercadólogo, né? Mas ninguém fala mercadólogo. Ninguém vai falar. O próprio termo marketing não devia ser marketing, devia ser mercadologia, né? O estudo do mercado. Mercado em ação. É uma palavra americana. Também. Então é um termo que o Brasil... Mercado. Eu faço mercadologia.
faço marketing. Ou tá. seja, é um Mais marketing do marketing. Mas no caso do marqueteiro, o sufixo eiro, na época da colonização do Brasil, na época do Brasil Império, né, dos povos escravizados chegavam no Brasil, foi colocado brasileiro, inclusive, como uma forma, não é pejorativa, mas era uma forma de diminuir um pouco aquele povo. Então, uma curiosidade interessante. Então, se nós pegarmos jornalista, jornaleiro, o jornaleiro é bom também, mas é como se fosse um pouco menor. Uma categoria menor. Um pouco menor em relação ao jornalista, formadão, e o jornaleiro que vende o jornal. Então, o brasileiro deveria ser o certo, mas brasiliano, como Angola, angolano. Né? Então, o sufixo eiro, marqueteiro, era uma forma de dizer, tudo marqueteiro. Né? E acabou ficando. Então, só uma curiosidade que, se você levar ao pé da letra, tem uma outra hoje também que, no Brasil que é interessante. Essa, se não me engano, foi até o professor Denis que eu mencionei, que me falou lá na faculdade de computação. Ou alguém muito perto dessa época da minha vida. A questão do... Vou escanear. Olha que interessante, vou escanear. O termo certo é escanerizar. Nossa. Mas ninguém fala, eu vou escanear. Escaneia lá para mim. É escanerizar. Então, tem umas características, mas o brasileiro, o sufixo eiro, ele é geralmente colocado como se fosse uma situação menor. Então, a história do brasileiro foi porque eles mandavam as pessoas lá para cá. E ficou o marqueteiro. Que tem muita gente do marketing que fica, é ofendido. Eu só acho engraçado, só acho legal. A gente fala marqueteiro, enfim, quem é o pessoal das antigas, os novos, mas estão aí os marqueteiros. Então, tem marqueteiros e mercadólogos. Mercadólogos. Meu Deus, acho que o pessoal vai continuar com marqueteiro. Eu falo bastante marqueteiro, mas eu gosto sempre de chamar a atenção assim, quando é podcast. Quando a gente lembra, porque é bom saber, né? Bom saber. Porque, além de ser uma informação útil, legal, curiosidade. Tem muitas pessoas que se ofendem, então não fique ofendido. Olha, besteira. Não fique ofendido, você é um mercadólogo. Você é um mercadólogo. E falando em ficar ofendido, não ofendido, como que as marcas fazem para ter uma boa gestão de marca? Né? Como que ela faz em tempos de inteligência artificial? Temos inteligência artificial, temos uma nova realidade, como que essas marcas devem estar se preocupando sobre essas questões aqui? Faço, não falo? Quando eu estou falando de marca mesmo. Posicionamento, o que falar, né? O que não falar. Vale a pena entrar em treta? Não. Vale a pena? Como é que é isso? A gente falou de pandemia. Vamos voltar. Nossa, pandemia já foi 2020, 4 anos, né? 5 anos atrás. Graças a Deus faz tempo. Faz tempo, né? Foi. Mas, na época da pandemia, era uma época... O Brasil estava explodindo a questão da política, lembra? Né? Sim. O governo X, Y. E alguns empresários, algumas marcas... Nem foi uma campanha acirrada. E daí, algumas marcas se posicionavam. Lembra da história do Madeiro se posicionando? Verdade. Tudo isso. A gente teve em Curitiba forte, né? Madeiro, teve o Madaloso aqui, exatamente. Né? Tem uma treta fortíssima. De um lado e de outro. O Beto. Querendo trazer o Beto aqui. Beto tem um sambiquira aqui na frente. Beto, vem falar com a gente aqui. Beto mas sobre marketing, não sobre treta. Não, arrume treta, Beto. Mas assim, não é treta. Na verdade, é a opinião dele, é o posicionamento dele. Só que em tempos de... Né, vale a pena ou não entrar nessas searas? Não, eu Quanto sou... marca? Eu repito, a percepção que eu tenho. Leva muito tempo para se construir uma marca. Para você, por uma opinião, por um deslize. Deslize que eu falo, porque é muito complicado hoje. A forma como você fala, pode ter um corte, pode ter um entendimento diferente. Então, se eu tenho uma pessoa, uma empresa que pergunta, devo me meter em questões políticas? Não. Verdadeiramente não. E assim, a gente tem que pensar que eu penso não, né? Marca, ou a empresa, o serviço é para todo mundo mesmo, né? Sim, porque você tem Por que restringir? Às vezes pode até ser interessante, né? Se você está numa região que tem mais o pensamento X, Y, você quer criar uma estratégico. Exatamente. Tem um caso aqui, acho que foi o Bex, que é um bar, né? O Bex também que se posicionou lá e tal. E pode ter sido bom até para ele, pode ter aumentado o movimento, porque atingir um público específico, mas eu não arriscaria. Eu nunca falaria para um cliente, ou para uma empresa, ou para um amigo, falar assim, posicione a tua empresa como a Van. Lembra da história da Van, né? A Van se posicionava forte também, o velho da Van lá, uma figuraça, Luciano Hang. Para ele, posicionou. Não, foi até interessante, mas paga-se o preço, sim. Mas vira vidraça. E aí você tem que estar disposto a passar por isso também, ele né? Ele foi lá, teve que responder processo. Então, assim, na minha percepção, eu sempre falo gestão que de crise. A minha vida eu tento fazer da mais simples possível, assim.
em evitar confusão. Então, tudo que você pode evitar... Vai dar confusão? Estou fora. É muito pouco tempo que nós temos na Terra, né? Sim, Se você verdade. saber, para você perder tempo com isso. Mas, né? Vamos. Aí são escolhas também, né? Daí Sim. você tem que avaliar, né? A gente sempre volta que o marketing, além de tudo, é sobre resultados, né? Não só simplesmente por números ou por vender, não. Mas você tem que olhar se o caminho que você está tomando faz parte, inclusive, né? Exatamente. Tá Se fazendo você tem uma sentido? estratégia, por exemplo, o do Beto Madaloso, ele fez uma pesquisa. Estou inventando, ele não fez. Foi a Não opinião fez. dele, ele falou, tal, não sei o quê. E até hoje ele escuta por causa disso, mas acho que já passou um Já pouco. passou bastante. E também é muito rápido, né? O processo é rápido, a escola da efemeridade é muito Sim, rápido. a Né? efemeridade. Bum, acabou. Mas, de repente, ele fez uma pesquisa, identificou que em Curitiba 99% das pessoas têm um perfil X e ele fala alguma coisa da política para agradar. Beleza, é uma estratégia, bacana, né? Mas não é assim que funciona. Né? Geralmente é 50/50, 45/55. Tem um livro, quem é meu aluno sempre fala desse o livro, chama-se A Cauda Longa, do Chris Anderson. As formigas têm megafones. O que é isso? As formigas têm megafones. As pessoas... Nós estamos no podcast. As pessoas podem pegar um trecho de algo que nós falamos aqui, cortar um pedacinho e prejudicar. Trazer todo um outro contexto. Traz um outro contexto. Até provar que focinho de porco na tomada, lembra disso? Até provar isso, de repente, a tua imagem, a tua marca, a marca do livro, a marca do copo, a marca do refrigerante, do suco, ela pode ser prejudicada. Então, tem que ter muito cuidado, pisar em ovos. Não é que você não possa fazer nada, mas tem que analisar, pesquisar. Tem que pensar mesmo. Pensar muito. Pensar no que você está comunicando, né? Professor Aquiles, a gente ficaria aqui mais umas 5, 6, 7 horas. O que toda marca, se você pudesse falar, para as marcas, que é assim primordial, o básico bem feito. Qual seria essa estrutura? Se você pensar em digital, nesse negócio... Para negócios que estão no digital, para negócios que têm negócios físicos, qual que seria? Tem assim, um caminho brasileiro. A gente gosta de ter caminho. O que ela tem que fazer? Inquestionavelmente. É uma dica muito clássica, mas que poucos fazem. Conhecer o seu público. Primeira coisa, conhecer o seu público. Não é conhecer... eu vendo, sei lá, camisa de poá, é camisa... De bolinha. Branca, poá, mas eu vou ficar com poá. E vou camisa poá, eu gosto de aprender com termos novos. E camisa poá... E são mulheres que moram em Curitiba. Não, conhecer o seu público-alvo é saber quando que você compra esse tipo de produto, conhecer o seu público-alvo, saber quanto que está, quais são os seus concorrentes, quanto está pretensa a pagar por esse público, quanto tempo você renova seu guarda-roupa, é você saber os seus hábitos, a jornada. Então, é muito mais do que você saber que são mulheres. São mulheres que têm um poder aquisitivo. A maioria das vezes... principalmente em pequenas empresas, pequenos negócios. A padaria do meu bairro. Qual que é o meu público? O pessoal do bairro. Tá, mas quem que é o pessoal do bairro? Qual o poder aquisitivo? Quando que eles compram mais? Qual sábado de manhã? Sai mais, qual produto sai mais? Você vai insistir até quando com esses produtos vencidos que você põe em promoção aqui durante 2, 3 dias, que as pessoas detonam você? Tem uma padaria no centro que tem sempre... Eu já caí umas 2, 3 vezes, não mais. Mas eles são bacanas, a padaria é bacana. Tal. Inclusive, foi a primeira padaria que eu fui em Curitiba quando eu vim, que é perto do cursinho ali, eu lembro que me deixaram ali. Não vou dar nome. Vicente Machado. Aí, não é Vicente. Mas tem uma padaria que eles sempre tem um stand ali com produtos velhos, que eles colocam assim por R$1, R$2. A primeira vez eu falei, nossa, tem um chineque, né? R$1, tem um não sei o que, eu falei, vou levar. Mas não dá, entendeu? Então, as pessoas, virou até motivo de risada. Muitas vezes você está na fila ali, que eu passo muitas vezes para comprar alguma coisa que é caminho, e está na fila, o pessoal está falando ali, botando, faz 3 semanas que está a mesma coisa. Brinco, ainda exagero. Sim. As pessoas gostam de exagerar, né? Mas acabam brincando. Então, até quando você vai fazer isso? Tentar enganar o consumidor com um produto que já venceu, já foi. Joga fora, dispensa. Antes de vencer, faça antes de vencer. Pensa diferente, coloca, sei lá... Não pode ter lei de Gerson nesse caso, querer levar vantagem. Então, a questão da lei de Gerson é um momento que não bate com a nova geração, por exemplo. Essa nova geração, ela confia. Quando ela confia, você gera uma autoridade. Quando ela confia, ela compra. Só que se você perder a confiança, já era. A única coisa que você tem... Eu costumo falar que o mais importante que nós temos na nossa vida é nosso nome. E é verdade. Sim. É só uma reputação, né? Eu posso ser demitido, eu posso deixar de escrever livro, posso deixar de ser convidado para palestra, mas se o meu nome estiver limpo, estiver bacana no mercado ainda, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso me reinventar. Entendeu? Sim. A mesma coisa para a empresa. Tem que ter a 041, o podcast, o nome, ele é muito importante. Então, esse imediatismo, a falta, e a grande dica é entender com quem você está falando. Aquela frase assim, você sabe com quem você está falando?
Responda Carteirada. com quem você está falando, quem está te consumindo. Mas tem que saber de verdade quando ele compra, qual a experiência que ele quer. Ele quer o sofá de reclinar? Eu tenho 1,90 m, 100 quilos. Aquele sofá foi uma cama para mim. Mas, de repente, para a maioria das pessoas, não é relevante para cobrar aquele valor. Pode ser um outro tipo de produto. Entendeu? O que é importante para um, né? pode não ser para outro. Com certeza. E se você pudesse dizer uma grande marketice tua, qual foi? Uma grande marketice, até comentei contigo anteriormente, é esse pensamento do marketing da vida. Então, uma marketice que eu penso, que eu crio, que eu praticamente baseia toda a minha pesquisa, a minha vida profissional e pessoal, é que o marketing faz parte da nossa vida. Todos esses livros aqui têm um único viés, um conversa com o outro. Por que são vários temas de marketing? Porque são várias áreas de marketing que conversam entre si. O marketing faz parte da nossa vida, você é uma marca, você vale aquilo que o seu cliente fatura, muitas vezes, você vale aquilo que o mercado te reconhece. Então, para que tudo isso aconteça, você tem que entender que o marketing faz parte da sua vida. Desde a hora que você vende um produto ou na hora que você se vende. Então, o marketing da vida fala sobre isso. Então, a marketice seria pensar o mercado de uma forma bem mercadológica mesmo. O mercado, a vida de uma forma bem mercadológica. Não o mercado, a vida de uma forma bem mercadológica. Claro, guardadas as devidas proporções. Eu sou uma pessoa, você também. Temos que ter educação, conhecimento, tal. Mas saber que você está constantemente sendo avaliado, constantemente sendo medido pelo mercado. Não quer dizer que as pessoas estão anotando o que você faz. Mas estão analisando. O mercado, né? Por exemplo, nós tivemos uma experiência positiva aqui, alguém vem e fala assim, eu conheci o Aquiles. Você vai falar, que lixo, que cara insuportável. É uma percepção. Então, eu acabei de fechar um canal. Né? Tem uma teoria que diz que precisam 4 ou 5 pessoas para você chegar até um conhecido na China. Olha então, só. O que nos impede de ter uma pessoa conhecida na China são 4 pessoas. Tem que conhecer 4 pessoas que você chega até ali. Então, você conhece a Bruna, que conhece não sei quem, que conhece o cara que mora na China, o que conhece o Papa. Entendeu? São 4, 5 pessoas para você chegar no Papa, por exemplo. Então, essa percepção daquilo que você faz, ela é importante. Então, minha marketice é o marketing da vida. Muito bom, tem que ter cuidado e não existe negócio em marketing, né, Aquiles? Impossível. Exato. Muito bom, obrigado pela tua presença, mas para você que ficou até aqui, eu agradeço a tua participação, compartilha, indica, recomenda. E Aquiles, onde que as pessoas te encontram, caso elas tenham dúvida, queiram te perguntar algo, onde que as pessoas te encontram? Fala aí tuas redes sociais. Estou lá no onde que você tá? LinkedIn, professor Aquiles, professor de marketing Aquiles, professor de marketing, já aparece Aquiles lá, essas palavras-chave. Legal. E no Instagram, né? @Aquiles Júnior, @Achilles, com CH. Achilles Júnior por extenso. E vai ter, é verdade que vai ter sorteio de livro, é isso? Esses livros eu trouxe para vocês podem sortear, fazer com que vocês quiserem. Nossa, então a gente vai colocar aqui, a gente vai gravar já um stories com Aquiles. Professor Aquiles da Uninter, obrigada por terem cedido o professor aqui pra gente. A gente vai fazer vários sorteios, todos eles. Eu vou ter que ler algum. E como não pode faltar, uma caneta, por favor, já que tem autor, escritor. Vai ter autógrafo? Filmem ele aqui, por favor, que da outra vez a gente não filmou. Bora lá. Essa canetinha, para quem é meu aluno aqui, ó. Essa canetinha. Sabe por quê? Rapidinho. É maldita essa marketing caneta. é tudo. Não, mas quando eu era pequeno, tinha uma pessoa que sentava na minha frente e ficava assim, ó. Isso aqui foi o Tecte. E eu tenho essa coisa da misofonia desde criança, então não é coisa de velho. Eu não aguentava, ela ficava me incomodando. Aí os alunos, no presencial, quando eu dou aula no presencial, ficam assim. Eu falava, ó, tem uma canetinha, essa é a canetinha que eu falo para você, ó, todo mundo ficava fazendo assim, que faz barulho. Eu sempre peço para eles guardarem e não fazerem isso, pelo amor de Deus. Vamos falar, Bi, faz uma silenciosa. É coisa chato mesmo. Tô ficando cada vez mais chato. Ai. Então, vai ter sorteio, acompanha aí. Gente, tem muito livro bom. Ó. Supermarketing, Estratégia Digital. Hoje é? Super Varejo. Hoje é dia 26, falei certo? Dia 26/9. 24. Tá feito. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Valeu, obrigado, professor. Muito bom. Beijo. A gente convida você para voltar para ter mais aula, porque 1 hora foi muito pouco. Só convidar. Me chama que eu vou. Até a próxima. Tchau.